Eu tenho duas perguntas, né? Eu tinha feito uma terceira, mas não chegou ainda na época da pergunta. Mas as duas, uma é sobre o negócio do cristianismo. Eu queria saber mais ou menos qual a influência geral que tinha o cristianismo na China. Porque tem, por exemplo, durante o governo dos mongóis, especial do Kublai Khan, falam que, por exemplo, o cristianismo ele era permitido e ele era permeado nessa região. Então, eu queria saber se, por exemplo, nessa época ele tinha uma influência, tinha uma quantidade significativa da população que era adepta, tal. E também queria saber sobre a unificação da China, porque você já mencionou, inclusive, em outras ocasiões, tem países que têm uma unidade nacional forte e outros que têm uma unidade nacional muito frágil, por exemplo, a Espanha, várias vezes. Aí eu tenho curiosidade de saber assim, se a China ela conseguiu ter uma unidade nacional relativamente boa, ou se ela tinha uma unidade nacional frágil, que eu imagino que seja, tanto porque você falou que a China tinha um regime político velho e eficiente, mas também porque, tanto se pegar da época da dominação mongóis, tanto para frente, você vê vários grupos dominando partes diferentes do país. Eu queria saber se isso acontece até hoje, por exemplo. A China tem uma unificação mal feita, ou se isso aí conseguiu ser resolvido. O problema da unidade nacional é sempre um problema em todo país atrasado. Em alguns países, a unidade nacional é um problema mais acentuado, em outros é um problema menos acentuado. Mas em todos é um problema, não há dúvida nenhuma. Por quê? Porque a base da unificação nacional, que é um fenômeno, digamos assim, embora tenha havido muitas nações unificadas e tudo mais antes do capitalismo, a criação da nação com o Estado e tal é um produto mais típico do desenvolvimento capitalista. Por quê? Porque a burguesia é uma classe social que, com a penetração econômica nas diversas regiões do país, consegue efetivamente construir uma unidade econômica. Os países desenvolvidos, em geral, lógico que isso daí nunca é um processo perfeito, mas eles têm um certo nivelamento do desenvolvimento econômico capitalista. Então a burguesia, como classe, domina todo o território nacional. Normalmente estabelece uma fronteira no começo da sua atividade econômica, do seu desenvolvimento como classe, estabelece uma proteção alfandegária dessa fronteira e tudo mais. É uma dominação econômica real que é a base da dominação política. Já o Império Chinês ele era relativamente homogêneo, né? A história da China é uma história interessante no seguinte sentido. Os chineses, eles não têm essa concepção, essa mitologia racial que determinados países europeus têm, ou o Japão. Porque todo mundo sabe que os chineses foram o resultado da fusão de muitas raças diferentes. Ali tem são muitos, para nós, é tudo chinês. Mas na verdade não é assim. São várias etnias parecidas, lógico, que se juntaram ali. Né? Então, eles foram absorvendo todas essas etnias. Tem dois casos, por exemplo, que são bem característicos. Dentro da China tem uma parte que é chamada a Mongólia Interior. São mongóis. Tem uma parte, a Manchúria, era uma parte estrangeira aos chineses. Em geral, foi assimilada pelos chineses. Né? A última dinastia chinesa é a dinastia dos Manchus, que vieram da Manchúria. Então, isso daí dava à China uma certa estabilidade do ponto de vista
nacional. Mas a gente pode perceber os problemas, né, dessa unidade quando a gente observa que os europeus acabaram operando lá um enorme recorte no Império Chinês. Né? Por exemplo, o Vietnã, os países do sudeste da Ásia eram parte do Império Chinês, acabaram se diferenciando, porque, embora não houvesse, digamos assim, contradições raciais e outras, não havia uma base econômica comum. Né? No período que nós estamos analisando aqui, o país vai ficar completamente descentralizado também. Dá para perceber na movimentação política toda que a tendência à fragmentação nacional é muito forte. Né? Por muito pouco, nessa crise que vai até a República, que o país não se dividiu. Né? Entre as regiões. Porque as regiões eram economicamente muito diferenciadas. Algumas regiões eram puramente agrícolas, umas regiões mais desenvolvidas, como acontece no Brasil. No Brasil, a fraqueza da unidade nacional brasileira, o que é? A desigualdade do desenvolvimento. O Sudeste é relativamente bastante desenvolvido, né? O Nordeste é bem pouco desenvolvido em relação ao Sudeste. O Centro-Oeste e o Norte são regiões, inclusive, de pouca densidade demográfica. Então, isso daí quer dizer um país muito... A economia dentro do país é muito desigual. Se um país estrangeiro, por exemplo, tentar dividir o Brasil, ele tem várias brechas onde ele colocar uma cunha. O problema da Amazônia é o mais evidente de todos. Né? Veio à tona aí com o governo Bolsonaro. O Bolsonaro impulsionou lá a queima da região, aí os países imperialistas rapidamente tomaram isso daí para poder se assanhar em relação à Amazônia. Com o avançar da crise, o debilitamento do país e outras coisas, não é nada difícil que alguém coloque aí a necessidade de separar a Amazônia do resto do Brasil. É uma coisa fácil de propor. Mas também dá para perceber que a desigualdade entre a região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, norte é muito grande. Né? Para o Brasil ser um país com uma firme unidade nacional, ele precisaria ter um desenvolvimento econômico parecido em todas essas regiões. O que facilita um pouco a unidade nacional brasileira é a unidade cultural. O povo todo fala a mesma língua, né? Basicamente. Não tem diferença expressiva em termos raciais, nada. Né? Não dá para você dizer que a população de um estado é assim e de outro estado é assim. É uma população, em geral, toda miscigenada, né? A população brasileira, e, portanto, isso daí mantém a unidade nacional. Não há uma ameaça direta a essa unidade. O Brasil, em termos do subcontinente, é o país mais poderoso, então, isso daí se mantém. Mas se um país imperialista, ou se o imperialismo, de um ponto de vista geral, numa crise procurar dividir o Brasil, tem várias, como é que se diz? Tem várias pontos que são muito frágeis de unificação entre essas regiões todas. Só agradecer aqui o Eduardo Moreira Lopes, que mandou um super sticker pra gente. Também o Vicente Joclas, que mandou um superchat e comentou o seguinte, que atualmente a casta número 1 é a classe dos financistas. A China. Ele não especifica, mas creio que sim. No mundo, não é a casta, é uma classe, né? É o capital financeiro internacional.
E o novo membro do canal, a Xinha Bar. Também seja bem-vinda. Eu queria... Tem uma pessoa que perguntou de qual livro do Marx que é o trecho que você leu. Eu acho que eu peguei uma citação. Eu acho que é uma parte da correspondência entre... Deixa eu ver se tem aqui referência. Sim. Os futuros resultados do domínio britânico na Índia. Os textos do Marx sobre a Índia, eles são bem interessantes para mostrar esse problema da estagnação econômica. Na hora que você leu, bateu uma dúvida, né? Porque eu já vi os ataques contra o Marx dizendo que ele seria a favor do colonialismo por conta das posições dele sobre a China. Esse trecho ele fala, apesar de ele fazer a ressalva, né, de que fizeram a China uma coisa horrenda, ao mesmo tempo ele fala que pelo menos acabou com a estagnação, com a escravidão, quer dizer, uma coisa contraditória, né? Até que ponto essa posição do Marx entra em contradição com a posição depois, já na época dos marxistas, na época do imperialismo, de defesa incondicional das colônias contra o imperialismo? São duas posições diferentes, né? Por exemplo, a posição do Marx sobre a questão colonial não tem nada a ver com que ele fosse a favor do colonialismo. Marx e Engels têm centenas de textos de denúncia do colonialismo. Inclusive sobre a China, as denúncias são muito vigorosas. Ele denuncia a pseudo-civilização. Ele mostra que tudo isso daí é vigarice, cinismo, extrema brutalidade, né? Exploração econômica desenfreada. Ele mostra isso daí. No entanto, ele observava que a penetração imperialista nesses países, que era feita dessa maneira que ele escreve, era um fator de progresso para os países. Se, logicamente, veja bem, não que o progresso fosse dado pela dominação estrangeira do país. Se esses países pudessem tomar, né, o exemplo dos países europeus e desenvolver a sua própria economia nos mesmos moldes. Ele achava, por exemplo, que a dissolução da economia anterior era um progresso, e é verdade. Quem que não considera um progresso a dissolução da economia feudal e o surgimento do capitalismo? É um progresso econômico, não há dúvida nenhuma. Ele achava a mesma coisa para esses países, né? Não que o progresso fosse a dominação da Inglaterra sobre a Índia e tal. Mas os ingleses, no esforço de dominar a Índia, involuntariamente, colocavam sementes de desenvolvimento capitalista. Não tinha como, né, não fazer. Bom, essa análise é absolutamente correta, né, porque ela se refere ao capitalismo em pleno desenvolvimento. Quer dizer, o capitalismo, nesse momento, é uma força progressista. Ele tem um movimento de desenvolvimento econômico, inclusive nos próprios países, que Marx achava que estava se esgotando, né? Mas era evidente que ele tinha um caráter de progresso econômico. Já quando a Terceira Internacional analisa o problema, que é onde se dá definitivamente uma mudança de posição, nós já estamos numa outra época histórica, que é numa outra etapa do capitalismo, que é a etapa do imperialismo. O imperialismo, ele não é um fator de desenvolvimento. Ele é um fator, ele domina os países e ele é um obstáculo ao desenvolvimento econômico daquele país. Quer dizer, o imperialismo ele impede que o país se desenvolva. Quando aparece o imperialismo, a China, por exemplo, já tem lá, né, manifestações diversas de desenvolvimento capitalista.
Mas o que acontece? O imperialismo impede que esse processo se desenvolva efetivamente. Ele passa a dominar, monopolizar a indústria do país, ele destrói uma parte daquela indústria, né? Como o imperialismo é o capitalismo monopolista, ele não permite que se desenvolva um processo que é anterior ao capitalismo monopolista, que é o capitalismo de livre concorrência. Então, mesmo que a gente reconheça que os países capitalistas são mais desenvolvidos do que os países atrasados, nós não podemos reconhecer que eles sejam um fator de progresso. Essa é a grande mudança. Por isso, o capitalismo o imperialismo é um capitalismo já num momento, numa fase completamente reacionária. A derrota do imperialismo, ou seja, a derrota do capitalismo, mesmo por um sistema político inferior, é um fator de progresso, porque elimina os obstáculos ao desenvolvimento econômico. Se o Brasil se liberasse da opressão imperialista, ele poderia desenvolver sua própria indústria. Teoricamente seria isso, né? Na verdade, nós já vivemos uma época em que o desenvolvimento capitalista é muito difícil, né? Ou, digamos assim, se vê impossibilitado porque a burguesia já não consegue desenvolver mais nada, né? Pela presença extraordinariamente grande da classe operária. O Brasil é um país que tem uma classe operária gigantesca já, né? A burguesia não vai fazer nada para... A burguesia, toda vez que há uma crise, ela corre para os braços do imperialismo. A covardia política da burguesia dos países atrasados é enorme. Mesmo daqueles países que têm uma posição de, como é que se diz? De potência em escala regional, como é o caso da Rússia, como é o caso da China, né? Eles não se enfrentam, eles não têm condições de se enfrentar com o imperialismo. O enfrentamento deles é muito relativo e muito parcial. Vou agradecer aqui mais colaborações. Jasmin Suruta, muito obrigado pelo super sticker. Novo membro do canal, Jackson Daisy, também muito bem-vindo. Muito obrigado. E também aqui a Michele Galvão, também novo membro do canal, seja bem-vinda. E muito obrigado por contribuir com a Causa Operária TV. Bom, acho que de perguntas, por enquanto é isso. Bom, aqui nós vemos o processo de desenvolvimento da Revolução Chinesa, ele é bem interessante, que ele mostra, né? De uma maneira bem organizada, né? Mas de uma maneira diferente, por exemplo, do que aconteceu na Rússia. É uma maneira paralela, mas diferente. O desenvolvimento desse processo revolucionário. Depois da revolta dos Taiping, a própria dinastia imperial, ela, juntamente com setores que são aliados ao imperialismo, mas que percebem, né, a debilidade do Estado chinês, eles lançam um movimento que é chamado movimento de autofortalecimento, um movimento que existiu também no Japão, que é uma tentativa do próprio poder político de adquirir uma modernidade para poder enfrentar a pressão estrangeira. Então, a ideia seria o quê? Principalmente a modernização, a criação de determinadas indústrias, né, impulsionadas pelo Estado, e a modernização das Forças Armadas, que é a partir da crise, né, da guerra do ópio e tudo mais, é uma preocupação constante do governo chinês, porque eles
sentem de uma maneira muito pesada a inferioridade chinesa diante do imperialismo. Então, uma parte da burocracia lança esse movimento de autofortalecimento que, pelo fato de não ter, né, nenhum tipo de propósito, né, não realizar nenhum movimento de transformação nem da economia nacional, a não ser a construção de determinadas indústrias, nem da política nacional, ele acaba sendo um movimento que fracassa. Né? Ele não consegue promover essa reforma porque o regime é muito rígido e não consegue abarcar isso daí. As tentativas de criar indústrias acabam na corrupção da burocracia, no desperdício, né? No desperdício de recursos, etc. E tal. Então, quer dizer, a tentativa, né, de reforma pelo próprio governo chinês, pela própria classe dominante, ela fracassa de uma maneira absoluta. Diante desse fracasso, diante do aprofundamento, né, da agressão imperialista contra a China, principalmente do Japão, né, que dá lugar a novos tratados desiguais e tudo mais, surge dentro da monarquia um outro movimento que é mais profundo do que aquele, que é um movimento chamado do movimento de reforma, também conhecido como movimento dos 100 dias. Né? O imperador chinês, né, o chamado Quan Shu, ele decide lançar uma proposta reformista radical. Não simplesmente construir uma indústria, comprar armas, modernizar o exército, mas modificar as instituições. Né? E esse aqui é um ponto decisivo na evolução da crise, porque ele convida uma série de intelectuais reformistas que tinham protestado contra a subserviência da monarquia diante do imperialismo. Né? Ele convida esses intelectuais para fazer parte do governo, eles começam uma atividade de reforma das instituições, lançam decretos, querem mudar a forma como o país, a estrutura do governo, etc. e tal. Só que aí acontece o seguinte, que a própria burocracia reage contra essa tentativa, né? E a imperatriz viúva, né? Porque na China sempre tem essa figura da imperatriz viúva. O imperador morre, fica aquela imperatriz lá fazendo intrigas na corte, né? E são muitas essas imperatrizes intrigantes e politiqueiras. A imperatriz viúva, ela se junta com uma personalidade que vai ser muito importante na história da Revolução Chinesa, na primeira etapa, que é um general chamado Yuan Shikai. Nós temos uma foto desse cidadão aqui para mostrar. Mostrar a foto porque é um personagem importante de todo o período. Está desligada aqui essa televisão. Está desligado ou está sem imagem? Só que a foto está bem pequena. Esse é o Yuan, não parece? Não é ele, não. Não. Esse Yuan Shikai, ele está sempre em roupa tradicional. Pode ser. Não. Yuan. Não é esse, não. Não.
Chinês é complicado, né? Não está aqui, eu não estou vendo o nome dele. Bom, a gente mostra a foto dele depois, não tem importância. Esse era um generalzão do exército imperial, né? Hiperreacionário, mas ele é um general politiqueiro, né? General político. Ele tinha se juntado aos reformadores, mas quando a burocracia se assustou com a dimensão das reformas que eles queriam fazer, ele se juntou com a imperatriz e deu um golpe de Estado. O imperador foi mandado para o exílio, os dois principais chefes do programa de reforma fugiram e os outros todos foram decapitados, né? E aí esse processo de reforma durou 100 dias, quer dizer, 3 meses e pouquinho, e foi completamente esmagado pelas forças reacionárias, o que mostrou de uma maneira definitiva para todo mundo, né, que o regime não podia ser reformado, ele tinha que ser derrubado. Bom, na sequência desse movimento de reforma, justamente, se inicia a segunda grande rebelião, né, popular chinesa contra a dinastia, mas principalmente contra o imperialismo. Essa rebelião, que é de 1900, né, já é dirigida contra os estrangeiros. Ela ficou conhecida pelo nome em inglês, né, como sendo a rebelião dos Boxers. Quer dizer, boxeador, pugilista. Que não tem nada a ver com o grupo, né? Que, na verdade, todo mundo indica que é um problema de má tradução da língua chinesa. Interpretaram ali o nome do pessoal como sendo boxeadores, mas ele não tinha nada a ver. Esse movimento ele é um movimento violentamente contra os estrangeiros que estão na China por causa dos tratados e tudo mais, né? O movimento começa a se disseminar por várias partes da China, começam a matar os estrangeiros. Não é, né? Isso daí causa um grande escândalo nos países europeus, como é de se esperar, né? Eles matam aí aproximadamente 250 pessoas, que perto do que os estrangeiros já haviam feito na China, era pouquíssima coisa, né? E eles chegam a cercar, né, em Pequim, o bairro onde estavam todas as representações estrangeiras, com o objetivo de acabar com o pessoal lá, né? Eles tentam invadir o bairro e tudo mais. Quem salva a situação dos imperialistas é o exército japonês, porque os japoneses nesse bairro, dentro da China, tinham 20 mil soldados, né? Então eles contêm essa rebelião dos Boxers, provocam uma chacina muito maior do que os Boxers haviam provocado, né? E isso daí é a extinção da segunda tentativa de rebelião. Dessa vez, a gente pode perceber há uma evolução na consciência geral da população, porque o primeiro aparece como cristianismo, essa coisa toda. O segundo já não quer saber de cristianismo, não quer saber dos estrangeiros. Está mais a fim de matar o padre, freira e tudo mais, matar todo mundo. Essa era a ideia, expulsar, acabar com os estrangeiros dentro da China. Esse movimento, logicamente, é apresentado de uma maneira terrível nos países europeus, né? Pior assim do que a propaganda que é feita contra o
o terrorismo islâmico, né? Porque o terrorismo islâmico consiste no quê? Porque a pessoa não tolera que você ocupe o país dele e comece a roubar o país. Então ele é muito mal por causa disso daí. Aí a propaganda mostra, né? Sempre a propaganda colonialista, imperialista, mostra que são os bárbaros, né? Matam gente à toa, não sei o quê. Eles sempre escondem que, na verdade, o movimento como esse dos boxers, assim como todos os movimentos no Oriente Médio, qualquer que seja a característica deles, nada mais é do que uma reação à inimaginável brutalidade que foi utilizada contra aqueles países, né? Então os boxers são apresentados assim como monstros. A Terceira Internacional, que analisou o problema, mostra que não. Tudo bem que a revolta tem aspectos irracionais, mas ela foi provocada pela violência dos outros, né? Essa sim, aplicada de maneira muito racional e proposital. Essa revolta ela é reprimida pelo imperialismo, que fortalece ainda mais o imperialismo dentro da China. A dinastia imperial acaba se transformando num refém total do imperialismo, né? Inclusive, né, o imperador cria um novo exército mais moderno, mais financiado e organizado pelos países imperialistas, cujo objetivo não é, né, libertar o país nem nada, mas é o esmagamento da população e das rebeliões dentro da China. Bom, esse processo todo que nós vimos dos Taiping, do autofortalecimento, o movimento de reforma, os boxers, eles são, na verdade, etapas, né, estágios preparatórios do que viria a ser a primeira Revolução Chinesa, que é a Revolução de 1911. Tá? Nesse momento, já a intelectualidade toda faz uma campanha intensa contra a monarquia e inicia-se a organização de um movimento prático em favor da República, né? Aí aparece um dos grandes personagens da história chinesa moderna, que é o fundador do movimento republicano, Sun Yat-sen. Temos a foto desse cidadão aí. É esse cidadão aqui. Está meio escuro, né? Bom, uma coisa interessante sobre esse... A primeira coisa interessante sobre esse líder político na China é que ele aparece com todo um plano, né? Todo um programa de transformação social, mas ele é a primeira pessoa, né, dessas que aparecem com essas propostas de transformação social, que não faz parte, nem indireta nem indiretamente, da classe culta chinesa. Ele é filho de camponeses pobres. Quer dizer, aí a gente nota também a transformação do próprio movimento. Um movimento que se expressava nas camadas superiores da sociedade, né, intelectuais mais ou menos oficiais, começa a se transformar num movimento popular, movimento das classes inferiores da sociedade, né? Aí aparece um líder, né, que é o principal líder da oposição e criador do movimento republicano, que vem das classes mais baixas, né? Ele cria aí uma sociedade secreta. Ele cria duas, na verdade, né? A segunda, que é mais conhecida, é chamada Tung Men Hui,
e ele estabelece o seu programa em 3 princípios fundamentais, que são chamados os 3 princípios do povo, que seria poder para o povo, independência da nação para o povo e bem-estar para o povo. Esse é o programa fundamental dos republicanos, quer dizer, estabelecer um regime popular. Logicamente que na ideia dele esse regime popular seria parecido com os regimes democráticos europeus, né? Independência do país, a luta contra o imperialismo, que caracteriza o movimento republicano, na realidade, como um movimento, essencialmente como um movimento nacionalista, né? E a defesa dos interesses populares, que o nacionalismo não pode progredir, e nas primeiras etapas eles nem se dão conta de que existe uma contradição sem o apoio popular, né? Eles precisam do apoio popular para poder enfrentar tanto o regime político existente quanto o imperialismo. Ele começa essa organização em 1894, né? Estabelece essa organização mais sólida em 1905, quer dizer, um trabalho de grande duração, né? Aqui é importante destacar a data, né? Porque 1905 é a data da guerra entre os russos e os japoneses, entre o Império Russo dos czares e o Japão, onde os russos são derrotados, né? A guerra russo-japonesa de 1905. Isso daí dá lugar à Revolução de 1905. Para os orientais, a vitória do Japão aparece como sendo uma afirmação das possibilidades dos países orientais contra os países ocidentais, né? O Japão sempre ocupa, nesse período aqui, um papel meio ambíguo, né? Muitos dos nacionalistas vão para o Japão, quer dizer, eles têm o Japão como modelo, mas ao mesmo tempo eles são obrigados a lutar contra o imperialismo japonês. Eles acham que o Japão conseguiu fazer aquilo que os chineses não haviam conseguido, mas ao mesmo tempo o Japão ocupa Manchúria, ocupa outras cidades chinesas, quer dizer, é uma potência agressora contra a China. Então, há essa ambiguidade. O próprio Sun Yat-sen, ele vai morar no Japão uma época, né? Eles vão procurar também analisar por que o Japão conseguiu esse resultado, por que os outros não conseguiram, etc. e tal. É uma questão chave, né? Aí, esse movimento, uma coisa que é importante, né, e que marca todo esse período da história chinesa, é que todos esses movimentos, eles não têm, como não existe nenhum tipo de tradição parlamentar, não existe nada que indicaria assim, uma transição pacífica, ou a possibilidade de uma transição pacífica, todos esses movimentos que a gente se referiu, com exceção daqueles que se dão dentro da monarquia, eles são movimentos armados. Quer dizer, o Taiping é um movimento armado, os Boxers é um movimento armado, e o movimento nacionalista, ele surge com a ideia de que tem que derrubar a monarquia pela força, né? Pela força das armas. Então eles promovem uma série de tentativas insurrecionais, né? Que são uma preparação da Revolução de 1911. Isso daí é importante porque vai mostrar também, digamos assim, explica, né, a facilidade com que a Revolução na China, já quando ela se transforma numa revolução proletária, ela vai se armar e existe toda essa cultura das armas. Por exemplo, o Mao Tse-tung, né, ao contrário da maior parte da esquerda que existe por aí, ele tem frases assim, como que o poder, né, ele surge do cano do fuzil. Ele não tem nenhum discurso assim, vamos
estabelecer um parlamento e tal, não é bem o estilo chinês, não é a evolução chinesa, né? E o movimento nacionalista, ele surge diretamente como movimento armado. Em parte porque eles veem que é a única saída, em parte também porque eles fazem uma propaganda dentro desse novo exército que a dinastia cria, e eles acabam conquistando, como aconteceu em muitos países atrasados, a oficialidade mais jovem das Forças Armadas para as posições nacionalistas. Uma coisa relativamente natural. Parecido, por exemplo, com o que aconteceu no Brasil com o movimento tenentista, né? Vários jovens oficiais, eles se integram, né, no movimento nacionalista do Sun Yat-sen. E é desses oficiais que vai surgir justamente a Revolução de 1911. A Revolução explode meio que por acaso, como acontece com a maioria das revoluções. Uma explosão num determinado lugar, uma espécie de aparelho dos nacionalistas, faz com que as autoridades chinesas encontrem uma lista de todos os oficiais do exército que são membros do movimento nacionalista, né? Numa determinada região. Aí esses oficiais, eles ficam sabendo desse negócio e falam, bom, aqui a coisa é muito simples, ou a gente parte para cima do pessoal, ou o pessoal parte para cima da gente. Aí, sem nenhum tipo de preparação nem nada, esses militares nacionalistas tomam conta do quartel, depois tomam conta da cidade, numa das regiões mais desenvolvidas da China, né? Forçam o próprio comandante do exército naquela região a aderir ao movimento republicano, e também, como também aconteceu várias vezes na história, essa vitória num determinado lugar por parte dos militares nacionalistas desencadeia todo um movimento revolucionário de militares em várias cidades da China. De tal forma que todo o sul da China, né, ele é dominado por essa revolta militar. O que coloca, na verdade, é o fim da monarquia, né? A monarquia manda o exército para se confrontar com os revoltosos, que já estão dominando as principais cidades chinesas, né? E aí o comandante do exército, que é aquele cidadão, né, Yuan Shikai, um hiperreacionário, ele chega à conclusão de que não dá para defender a monarquia, que é impossível, né, que o exército todo vai se rebelar contra a monarquia, e ele passa, da mesma maneira que ele tinha traído o movimento de reforma, ele trai também a dinastia, e passa para o lado da Revolução Republicana, sendo que ele é um monarquista reacionário total. Tem uma cena que é descrita acho que é pelo último imperador da China, né? Que ele fala o seguinte, que esse Yuan, ele se dirige à imperatriz, ele se ajoelha diante da imperatriz, chorando, e fala que não tem jeito de manter a monarquia. E convence a monarquia a fazer um acordo com os republicanos, né? E aceitar o que é chamado, depois na história chinesa, de acordo favorecido, né? Onde a monarquia deixa de existir como autoridade política, mas passa a receber uma mesada do governo, né? Uma mesada de 4 milhões de dólares americanos. Imagina naquela época o que seria 4 milhões de dólares norte-americanos por ano, né? O controle do palácio da cidade proibida, controle da cidade proibida em Pequim, e o palácio de verão do imperador, né? Tem um filme que é interessante, fala do último imperador, né? Puyi. O filme, justamente o nome do filme é O Último Imperador da China.
Vale a pena assistir porque mostra bem essa situação. Esse cidadão que recebeu essa mesada, que os republicanos fizeram esse acordo, ele vai ser testa de ferro dos japoneses na Manchúria, né? Quando os japoneses, inclusive, transformam a Manchúria num estado independente chamado Manchukuo, né? Mudam o nome do país, e ele vai ser responsável por vários crimes dos japoneses na Manchúria contra os chineses, inclusive experiência com seres humanos, né, que os chineses acusam o Japão até hoje. Aí, quando acontece a Revolução, ele é preso, né, e como a Revolução é na China, o imperador é colocado numa colônia de trabalhos forçados e de reeducação, né? Uma coisa também muito fora do comum. Quer dizer, a Revolução Republicana ela é abortada por um acordo entre as forças republicanas e as forças reacionárias. É um gravíssimo erro político, né? do próprio Sun Yat-sen, que é ele que faz o acordo. Ele não estava na China quando explode a Revolução, né? Mas ele volta, ele é escolhido pelos revolucionários como presidente provisório, e aí ele decide fazer um acordo e ele entrega a presidência para o Yuan Shikai, quer dizer, o chefe das forças reacionárias. Logicamente denota uma imaturidade extraordinária, oportunismo, né, do movimento nacionalista, e isso daqui só podia terminar de uma maneira extraordinariamente ruim. A partir daí, né, esse cidadão, ele manobra com os republicanos, chamam eleições, os republicanos formam um partido político que vai ser muito famoso na história chinesa, que é o chamado Kuomintang, né, Partido Nacional. Esse partido é formado para uma atuação legal, porque os republicanos acham que esse acordo vai dar lugar a um regime constitucional, a um regime representativo e tudo mais. De forma nenhuma que isso daí vai acontecer. Na verdade, o regime vai ser dominado com bastante facilidade pelas forças reacionárias. Então, eles chamam eleições, o Partido Republicano ganha as eleições, logicamente, né? O Partido Nacionalista ganha as eleições, o partido que é criado pelos reacionários se chama Partido Republicano, perde as eleições, o Partido Nacionalista, o Kuomintang, elegeu o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro é assassinado por ordem do general, presidente, né? Quer dizer, os chineses não sabiam que general-presidente é uma coisa que não dá certo de jeito nenhum, né? No Brasil existe até a expressão general-presidente, né? Ele é primeiro general e, em segundo lugar, ele é presidente. O assassinato desse primeiro-ministro é o começo de um golpe de Estado geral. O governo coloca o partido do Kuomintang na ilegalidade. Há um massacre das tentativas de rebelião que acontecem em larga escala, mais um massacre, né? Vocês veem quantos massacres que não tem essa história. Isso daí também cria as condições para um levante revolucionário profundo. O parlamento é dissolvido e o próprio Yuan restabelece a monarquia e se auto-indica como o novo imperador da China. Nesse momento, né, há um problema nesse golpismo restauracionista, que é que os comandantes militares não aceitam a restauração da monarquia, por um motivo bastante óbvio. Quer dizer, a supressão da monarquia tinha aberto a possibilidade para um novo tipo de burocracia no controle do Estado chinês, onde, como acontece muito nos Estados modernos,
a burocracia militar é o setor mais decisivo da burocracia. Então, a restauração do Império parecia para eles como um retrocesso, inclusive do ponto de vista desses setores reacionários, dentro das Forças Armadas, que logicamente também estavam pressionados, né, pela esquerda das Forças Armadas contra esse tipo de movimento. Aí, né, há uma revolta militar, dessa vez conduzida até pelos setores direitistas, e o intento, a tentativa de restabelecer a monarquia fracassa porque o próprio Yuan, né, morre no meio do processo e a coisa volta para trás, né? E nós vamos encerrar aqui a exposição e amanhã nós vamos retomar. Conseguimos inclusive apresentar toda essa primeira parte. Amanhã nós vamos retomar com uma exposição centrada na Revolução de 1925, né? Bom, companheiros, rapidamente antes da gente encerrar, eu queria só anunciar aqui que lá em Brasília, no edifício Conic, eles estão transmitindo também lá. Então, se você for de Brasília, pode assistir com os companheiros de lá. Na sede do PCO, todos os dias no SDS Conic, edifício Eldorado, bloco D, entrada A, sala 118. E por fim, só agradecer aqui os últimos superchats. Agradecer ao superchat do Jonathan Lima, do Paulo Henrique Cavalcante, Emanuel Lobo, André Bonifácio. Todo mundo fez perguntas, não sei se dá tempo de a gente fazer perguntas. Podemos abrir, então. Vamos lá. Nós temos 20 minutos para perguntas. Então vamos. Bia Simonassi pergunta, ela disse que ficou confusa. O capitalismo é uma arma do imperialismo ou vice-versa? Saudações de Brasília. O capitalismo é uma arma do imperialismo ou o imperialismo é uma arma do capitalismo? Não, acho que a coisa não deve ser colocada nesses termos. O imperialismo é um desenvolvimento, né, do capitalismo que cria uma situação nova, que é a dominação, em primeiro lugar, do próprio capitalismo pelos monopólios. Porque nós temos que entender o seguinte, no capitalismo não existem apenas os monopólios. Existem várias camadas de capitalistas em escala nacional e internacional. Mas, a partir de um determinado momento, os monopólios, eles passam a controlar todo o sistema. E, inclusive, os outros setores capitalistas ficam dominados pelo próprio imperialismo. Os países onde os monopólios criaram o Estado, né, tomaram conta do Estado e organizaram o Estado a partir dos seus interesses, pelo tamanho, pelo poder desses monopólios, são os países imperialistas, que formam um sistema de dominação mundial. Né? É assim a questão, né? Eu queria mostrar aqui, ó, na loja do PCO está vendendo cartaz aqui sobre 70 anos da Revolução Chinesa. Então fica já aí, se você quiser adquirir, é só entrar em lojadopco.com e estará sendo vendido também nas bancas do PCO, nos mutirões, né, na loja aqui no CCBP. Pode vir aqui e adquirir o cartaz. Eu mostrei hoje cedo também o bottom da Revolução Chinesa, do Mao Tse-tung. Aqui está. E vai ter caneca, vai ter camiseta. Durante a semana a gente vai mostrando. Vamos lá. Jonathan Lima pergunta como a teoria de Trotsky do desenvolvimento desigual e combinado ajuda a entender o subdesenvolvimento. O chamado subdesenvolvimento, né? Ou seja, o não desenvolvimento, na realidade, né, capitalista de vários países, ele se expressa, em geral, na combinação entre um setor capitalista da sociedade, que é o mais importante, mas que não consegue eliminar
as formas atrasadas e retrógradas de economia que existem no país. Então, por exemplo, a Rússia, né, era um país que era caracterizado como semi-feudal, uma mistura de feudalismo com capitalismo, um desenvolvimento combinado de dois tipos de sistema econômico. Na verdade, isso aí dá uma ideia um pouco errada, se a gente falar assim, né? Dá lugar a uma interpretação errada. Na verdade, é um país capitalista que não consegue ter um pleno desenvolvimento capitalista porque não consegue eliminar o atraso, né, do conjunto do país. Agora, sempre aparece uma confusão, que é o seguinte: todo país atrasado é semi-feudal. Não é bem assim. Não é bem assim, não é assim, né? A China não era feudal, o Brasil não teve nunca feudalismo. Há muitas combinações de formas pré-capitalistas com o capitalismo que dá lugar aos países atrasados. Pergunta do Paulo Henrique Cavalcante Peixoto. Mao Tse-tung estabeleceu uma nova estratégia revolucionária voltando-se para as zonas rurais em busca do apoio das massas camponesas. A China tem tendência de se tornar a potência do mundo? Eu não entendi bem a relação entre as massas camponesas e a potência do mundo. Ele mandou a mensagem separadamente, mas é a mesma pessoa. Não, sobre as massas camponesas, vamos acompanhar o ritmo do curso, vai aparecer mais para frente. E a segunda, se a China tem tendência a se transformar numa potência mundial, ela precisaria superar completamente o atraso, né? Que dificilmente vai acontecer com a dominação, né, dos monopólios sobre a China que aconteceu no período mais recente, nos últimos, 40, 50 anos na China. Queria agradecer o superchat da Elizabeth Novi. O Emanuel Lobo pergunta, mas ainda que de caráter religioso, a revolta Taiping tinha um caráter revolucionário? Estava à esquerda do regime? Não, sem dúvida nenhuma. Não é que estava à esquerda do regime, era uma revolta contra o regime político. O problema do caráter religioso de determinados movimentos políticos é que os movimentos, eles têm que ter o movimento revolucionário tem um desenvolvimento. O que nós mostramos aqui hoje são etapas de um desenvolvimento desse movimento revolucionário, ou seja, da população. Quer dizer, vão mudando os personagens principais, os ideólogos, as ideias, e assim por diante, né? Por exemplo, na Rússia, o que nós vemos quando a gente analisa a história russa é um longo processo de amadurecimento do movimento revolucionário, que vai desde uns militares que tentaram dar um golpe de Estado em 1825 até a formação do Partido Social Democrata em 1903, quer dizer, são 78 anos de desenvolvimento, passando por movimentos de tipo anarquista, movimentos que achavam que o campesinato não sei o quê, que outros que achavam isso. Quer dizer, há um desenvolvimento real, digamos assim, prático, material, né? E há um desenvolvimento da consciência. Então, é natural que em determinados lugares os movimentos nacionalistas, os movimentos revolucionários, ou digamos assim, pré-revolucionários, né, proto-revolucionários, eles apareçam como uma ideologia religiosa. Não há nada de extraordinário nisso. Simplesmente mostra uma falta de amadurecimento, né, do processo revolucionário de conjunto, que nós estamos nas etapas iniciais. Você vê, na China, o primeiro grande movimento durante o período da dominação estrangeira é um movimento de tipo religioso. Já o outro é um movimento contra os estrangeiros. Já muda de caráter. Depois aparecem
movimentos de reforma, depois aparece o movimento nacionalista e finalmente vai aparecer o Partido Comunista, a organização da classe operária. Todos esses movimentos estão ligados entre si, um se ergue sobre o anterior, né? Não são separados. Não é que você chega aqui e fala assim, não, o Partido Comunista não tem nada a ver com esse movimento do Taiping. Não, esses movimentos vão promovendo um amadurecimento. As pessoas discutem ideias, o movimento evolui, se amplia, né? Aprende das experiências e assim por diante. Não há como você chegar e criar um partido revolucionário do nada. Isso é muito fantasioso. Bom, por fim aqui da internet, o Jonathan Lima pergunta se os nacionalistas chineses têm algo em comum com o trabalhismo varguista e o peronismo. Sim, é o mesmo tipo de movimento. O nacional, a partir do século XIX, em todos os países do mundo, né, coincidindo com a expansão do colonialismo e o surgimento do imperialismo, surgem milhares de movimentos nacionalistas, em todos os países atrasados. É um fenômeno geral. Inclusive, uma coisa que a gente deve comentar aqui, vendo isso daí, é o seguinte, que as pessoas que procuram compreender a política revolucionária ou não, utilizando como base da análise apenas um determinado país, não consegue entender o movimento geral das coisas. Por exemplo, o nacionalismo não é a ideia de uma pessoa nem nada, é um movimento internacional, que também, né, como todo movimento, como tudo no mundo, ele tem um desenvolvimento histórico. Ele começa com os movimentos, tipo esse dos boxers, que não tem uma ideologia definida, mas que já é violentamente contra o estrangeiro, até definir um programa político de nação, de desenvolvimento econômico, de estatização, disso, daquilo, daquele outro, né? O nacionalismo da época da Revolução de 30 no Brasil até recentemente, são as manifestações mais desenvolvidas dessas tendências nacionalistas, né? É uma reação inevitável à dominação imperialista sobre o planeta. Eu queria fazer a pergunta que eu não fiz no outro bloco, que é justamente sobre o problema de saber qual que é a composição de classe das pessoas que fizeram a Revolução. Porque me deu uma dúvida pensando assim, tipo, existia uma burguesia, mesmo que em formação na China nessa época? Essa revolução é uma revolução burguesa, a gente pode caracterizar assim? E também eu queria saber se tem algum relato, alguma informação que explica como que o Sun Yat-sen, sendo uma pessoa que não era do círculo dos intelectuais, falou que era uma pessoa de origem simples, tudo, foi parar nesse meio e até que parou comandando a revolução, no fim. Então, existia uma burguesia, né? Na China, primeiro a manifestação do surgimento da burguesia é um fenômeno que é também muito comentado, muito discutido, que é a chamada burguesia compradora. Nós vamos falar um pouco disso daí amanhã. A burguesia compradora eles eram uma espécie de agentes comerciais e financeiros do capital estrangeiro. Por isso que eles foram chamados de compradores, né? Quer dizer, não era uma verdadeira burguesia, era quase que assim uma falsa burguesia. Mas, logicamente, que da burguesia compradora vai se desenvolvendo, à medida que a atividade econômica nas principais cidades chinesas adquire um caráter capitalista, vai se desenvolvendo uma verdadeira burguesia. Bom, a relação do Sun Yat-sen com a burguesia é muito simples. À medida em que ele se transformou em líder
de um movimento nacionalista, vários setores da burguesia se interessaram por esse movimento, porque o movimento correspondia às ideias que eles mesmos tinham. Né? Amanhã eu vou falar mais detalhadamente disso, mas o Sun Yat-sen era casado com uma mulher, né, que tinha o nome curioso de Sung Xingling, né, que era da principal família da burguesia compradora chinesa, a família Sung. Né, era o principal grupo econômico. A mulher dele era nacionalista, mas a família em si era ferozmente pró-imperialista. Então, quer dizer, setores da burguesia, é o que acontece sempre. Alguns setores da burguesia, por interesses econômicos e outros, por conservadorismo e tudo mais, se alinham com o imperialismo e com as forças reacionárias. E os outros setores da burguesia, eles abraçam as ideias nacionalistas. Né? O nacionalismo burguês, de um ponto de vista geral, ele normalmente não é unanimidade dentro da burguesia, porque o imperialismo domina uma parte importante da burguesia. A gente vê no Brasil que os setores mais ricos da burguesia brasileira, eles todos são pró-imperialistas. E os setores que não são, digamos assim, completamente pró-imperialistas, eles são muito conservadores porque eles têm medo da classe operária. Então, o nacionalismo, por exemplo, nessa situação, ele tende a se expressar em setores médios, ou numa burguesia média, ou na própria classe média. Você vê que o movimento nacionalista do tenentismo foi um movimento, né, de setores da pequena burguesia militar. Bom, companheiros, a gente vai encerrar, né? Queria só, antes de encerrar, dizer que daqui a pouquinho já vai começar o resumo do dia. Então fiquem ligados aí, não saiam daí que a gente já volta com o resumo do dia com as principais notícias do dia de hoje. Amanhã estaremos de volta na segunda aula do curso às 18h30, ao vivo, aqui pela Causa Operária TV, e você está convidado a vir aqui no auditório Frederic Engels, no CCBP, do país, mutirão pela liberdade do Lula contra o golpe. Bom, se os companheiros da técnica, da produção tiverem ok, podemos então voltar para o companheiro Rui. Bom, boa noite, companheiros. Retomando aqui. Queria repetir uma coisa que foi dita ontem, que eu acho que é importante, que é o seguinte: nós estamos disponibilizando no site universidademarxista.com.br um questionário, né, para aqueles que assinaram o curso, que é um questionário de questões gerais, informativas, de conhecimento geral sobre a Revolução Chinesa. Né? Então, queria indicar para as pessoas que têm acesso a esse questionário, que façam o questionário, né? Que o questionário ajuda a acompanhar o curso, e depois a pessoa repita o questionário no final do curso, porque ajuda a medir a evolução do conhecimento, e, em segundo lugar, ajuda também a localizar melhor as informações que nós temos aqui. Né? Um problema que nós temos com a informação, né? Alguns companheiros, inclusive, falaram isso em relação à exposição de ontem, é que a parte informativa do curso ela fica um pouco confusa. Primeiro porque a China é meio fora de mão do ponto de vista do conhecimento das pessoas, né? A história chinesa, os acontecimentos, a geografia chinesa, tudo mais, é muito menos conhecida do que os países ocidentais, latino-americanos e tudo mais. Em segundo lugar, o famoso problema dos nomes chineses, que são muito diferentes e que são difíceis de memorizar. Né? Nesse sentido, eu queria fazer aqui um rápido resumo do que nós vimos ontem, né? Com
uma pequena cronologia, um resumo cronológico, para ajudar as pessoas a se situarem melhor na explicação que nós estamos apresentando. Mas antes disso, né, queria indicar aos companheiros o seguinte, que nesse curso em particular, né, os instrumentos que nós disponibilizamos no site Universidade Marxista, que são imagens, verbetes de enciclopédia, que tem pequenas biografias das principais pessoas, locais, os acontecimentos e tudo mais, esse material de apoio ele é extremamente útil, inclusive indispensável. Acho difícil, né, que a gente apresente um nome aqui de um chinês aí que ninguém nunca ouviu falar na vida, né? É um nome estranho para nós, do ponto de vista cultural e linguístico, como, por exemplo, Yuan Shikai, e a pessoa consegue se situar facilmente nessa história, não é tranquilo assim. Por isso que o material de apoio é importante, né? Nós já colocamos dezenas de verbetes de enciclopédia, né? Nós temos já aproximadamente 100 verbetes que estão sendo colocados. Então, eu indicaria aos companheiros que procurassem isso daí, né? Vissem os mapas e tudo mais, porque facilita muito na compreensão da coisa, né? Logicamente que o objetivo principal do curso, ele é, digamos assim, a teoria política, né? É uma análise de uma revolução. Isso aí pode ser feito até certo ponto com uma grande economia de detalhes, mas não é possível fazer com uma total, né, ausência de detalhes, de nomes, etc. Então, eu queria aqui colocar para os companheiros, talvez o mais fácil seja a gente colocar diretamente no vídeo a cronologia. Nós temos condição de colocar a cronologia no vídeo? Vamos colocar a cronologia no vídeo e a gente faz um apanhado dessa cronologia da primeira, da exposição de ontem. E aí? Queria colocar no vídeo. Essa televisão aqui, eu duvido que alguém consiga enxergar o que está nela. Hã? Mas não dá para colocar diretamente no vídeo isso daí?
Precisa colocar a televisão no vídeo? Companheiros, coloquem o conteúdo da coisa no... Coloquem do... Não dá para colocar... Não dá para colocar o... Como é que chama? O site? Então vamos colocar isso aí, porque o pessoal vê o site todo. O site colocando aqui no site. Vou mandar aí. Isso daqui tem que ficar debaixo da câmera. Não pode ser um em cada lado, senão você não pode usar. Tem que ficar debaixo da câmera. Bom, companheiros, a gente vai fazer para a gente ajustar aqui a cronologia, nós vamos fazer um breve intervalo, vamos jogar uma vinhetinha aí, para a gente ajustar aqui a parte técnica da cronologia, e daqui a pouquinho a gente já está de volta. Segurem aí, fiquem ligados. João, vem aqui um minutinho.
Bom, voltamos, companheiros. Agora sim, resolvemos aqui o problema técnico aqui para mostrar a cronologia do curso e as imagens. Então, vou já direto passar a palavra para o companheiro Rui para ele retomar aí a explicação do curso. Bom, essa cronologia, companheiros, ela vai estar disponível amanhã. O nosso projeto é fazer uma cronologia de cada uma das exposições. Essa aqui é a cronologia da primeira exposição. Eu queria chamar a atenção de vocês. Primeiro que usar a cronologia, porque é difícil de lembrar todas as datas, né? Mas eu queria destacar aqui o que eu acho que é fundamental da exposição de ontem. Então, a primeira data fundamental é 1839, que é a tentativa do governo chinês de proibir o comércio do ópio, né? Isso daí dá lugar à Guerra do Ópio, que é um momento, digamos assim, é a porta pela qual vai passar a uma penetração capitalista mais agressiva, né, na China. Aí nós temos os tratados desiguais, todas as consequências da Guerra do Ópio, né? E em 1843 é organizada aquela que vai ser é organizado aquele que vai ser o movimento de revolta popular em função das consequências da Guerra do Ópio, que é o movimento Taiping, né? Esse, por exemplo, é um nome importante a ser lembrado, porque essa revolta ela foi muito significativa, né? Como eu disse ontem, a revolta dos Taiping ela foi reprimida com a morte, né, segundo os historiadores, de milhões de camponeses. Vocês imaginem, portanto, a dimensão, né, política dessa revolta. Queria enfatizar, né, eu também foi falado isso ontem, queria enfatizar que a devastação foi tão grande na região onde os Taiping se estabeleceram, né, onde foi o núcleo central da revolta, mais ao norte da China, que a região sofreu uma deterioração econômica que durou até o estabelecimento da República Popular da China em 1949. A revolta termina em 1864 com a queda da capital dos Taiping, que é a cidade de Nanquim, né, essa da tinta. Em 1856, quer dizer, em plena revolta dos Taiping, as potências capitalistas se aproveitam, né, para atacar novamente a China. E eles também participam da repressão dos Taiping, deixando a monarquia chinesa ainda mais refém das potências capitalistas. Aí nós temos, em 1860, né, também em função da crise que se dá com a revolta dos Taiping, com toda a situação criada, de dentro da monarquia, né, é criado o chamado processo de autofortalecimento, uma tentativa de modernização técnica. Esse processo de autofortalecimento, que consistia principalmente na construção de determinadas indústrias, né, no reforçamento do poder militar chinês, fracassa devido ao fato de que a burocracia chinesa, né, vocês imaginem, se toda a burocracia é corrupta, né, a burocracia chinesa de 2000 anos de idade, vocês imaginam o nível de corrupção que devia existir nisso daí, né? Era uma coisa, não é simplesmente uma suposição minha, todas as pessoas falam isso daí, era extraordinariamente corrupta a burocracia.
fracassa, então, o processo de autofortalecimento, né? Aí nós temos, na sequência, precisaria levantar as datas aqui, ó. Em 1898, depois da guerra com o Japão impõe à China mais um tratado humilhante, né? Esses detalhes do tratado, das pessoas, vocês podem encontrar no site da Universidade Marxista, todos eles, né? Não vou repetir aqui, eu acho até um pouco inútil. Em 1898, né? Com base numa repulsa aos tratados desiguais, particularmente o tratado com o Japão, que foi um dos últimos, intelectuais chineses da casta de mandarins, etc., fazem um apelo ao imperador para que resista aos estrangeiros. Isso daí dá lugar a um movimento de reforma, né? Que vem depois desse movimento de autofortalecimento. O movimento de reforma, que é conhecido como o movimento dos 100 dias, né? Ele já é diferente do movimento de autofortalecimento, porque não é uma reforma puramente exterior às instituições políticas do regime. É uma tentativa de renovação das instituições políticas, de modificação dessas instituições, da estrutura do Estado, do funcionamento da burocracia e tudo mais. Bom, já diante dessa tentativa, né, de atacar mais diretamente interesses estabelecidos pela burocracia, é levado adiante um golpe de Estado, né, pela imperatriz, a imperatriz viúva, né, uma figura que aparece frequentemente no Japão, essa imperatriz viúva, que manda o imperador para o exílio e se alia com o chefe militar das forças imperiais, que é uma pessoa importante nessa primeira parte da história, Yuan Shikai, né, tem a biografia dele lá na enciclopédia que nós disponibilizamos, e os reformistas ou fogem para o exílio ou são brutalmente massacrados. Os que são apanhados são decapitados, né? Esse processo, né, apesar de ser uma vitória da monarquia reacionária, ele afunda ainda mais a monarquia na crise, porque mostra que a monarquia é impossível de ser reformada para todas as pessoas pensantes, e o povo em geral vê isso daí, né? A monarquia fica cada vez mais dependente do estrangeiro, e isso daí leva, né, a famosa rebelião dos Boxers. Como eu expliquei antes, esse nome de Boxers, que é inglês, né, mas foi assim que a rebelião ficou conhecida, é um equívoco linguístico, que dá para perceber por que existe isso, né? É um equívoco linguístico, mas esse movimento, já diferentemente do movimento dos Taiping, ele é um movimento abertamente contra os estrangeiros. A ideia dos Boxers é expulsar os estrangeiros, acabar com os estrangeiros na China. Eles chegam a cercar todo o bairro onde estão as sedes da diplomacia estrangeira, em Pequim, com o intuito de acabar com a presença dos estrangeiros ali, e eles acabam sendo massacrados, também um novo massacre, né? Não tão grande quanto os Taiping, mas igualmente horrível, pelas tropas estrangeiras que nessa altura dos acontecimentos dominam totalmente a China. Tá? Vamos lá, vamos rolar isso aqui um pouquinho? Sentido oposto, companheiros. É só dar continuidade ao...
Aqui, ó. Essa é a continuação, né? Bom, isso aí inaugura uma nova etapa, né, no desenvolvimento daquilo que nós chamamos, assim, em sentido lato, o processo da Revolução Chinesa, que é a criação de um primeiro movimento, já dessa vez de caráter nacionalista e completamente oposto à dinastia, né? Criado pelo chamado pai da República Chinesa, Sun Yat-sen. Outro personagem importante, o movimento dele chama Tongmei Hui. Esse movimento promove uma série de levantes militares dentro do exército da monarquia, porque os militares, né, como nós já vimos em inúmeros países, eles são muito suscetíveis a essas ideias nacionalistas naquele momento. E não só isso, eles têm as condições de promover um ataque direto, né, ao poder estabelecido, porque eles estão em posse das armas, né? O Sun Yat-sen, isso leva a uma revolta, a revolta de Wuchang, por militares nacionalistas, que começa por um incidente, né? Começa de maneira acidental, mas se espalha por toda a China e acaba por liquidar com a monarquia. Isso se dá em 1911, né? É a chamada Revolução de 1911. Existe também, é interessante, né? Existe um filme chinês, bom, né? Muito bom, a produção atual, que mostra todo esse processo da Revolução de 1911 e tudo mais. Eu não tenho bem o nome aqui, mas no site nós temos uma filmografia e esse filme deve estar incluído lá. Depois de 1912 até 1916, né, nós assistimos aí uma tentativa de restauração da monarquia com o general que acabou chegando num acordo com os militares nacionalistas, esse Yuan Shikai. Isso leva a uma crise generalizada, essa tentativa, e o novo imperador, restaurado, né, auto-estabelecido, uma espécie de Huangaidó da época, né, imperador autonomeado, ele morre. E isso daí lança a China numa situação de crise, que é o que nós vamos ver agora na exposição de hoje. Bom, alguma dúvida, companheiros, sobre isso daí? Eu gostaria até de ouvir o pessoal. A explicação, de fato, por causa desses nomes, datas, etc. e tal, é uma explicação complicada? Porque a nossa intenção aqui não é fazer um show de erudição de informações, é explicar o processo revolucionário, né? Se o excesso de informação... Nós estamos procurando, inclusive, restringir as informações. Tem dezenas e dezenas de nomes aí que a gente poderia colocar, mas parece uma coisa inútil, que ninguém vai conseguir absorver. Então, eu remeto o pessoal, né, para desenvolver um conhecimento de fatos ao site universidademarxista.com.br. Aqui tem um companheiro que está falando que o filme 1911 tem no YouTube. Bom, nada? É isso? Bom, então vamos à segunda etapa, né? Antes de entrar nos acontecimentos dessa segunda etapa, procurar distinguir claramente as etapas, uma observação sobre esse problema do processo revolucionário, né? Que eu acho que é sempre importante fazer, porque muitas pessoas não compreendem a revolução como um processo de tipo histórico.
né? Muita gente vê a revolução de um ponto de vista, primeiramente, muito imediato, e segundo, de um ponto de vista voluntarista, né? A pessoa vai lá e faz a revolução. Isso num certo sentido, num sentido mais amplo, isso é absurdo. Ninguém faz a revolução. A revolução é um processo histórico. Por isso que nós